Perfeito. Então, boa noite a todos, pessoal. A gente está comentando agora que a gente iniciou nessa última semana a parte da lógica de Aristóteles. E é um nível um pouco mais difícil de entendimento, a lógica aristotélica. O Aristóteles, ele escreveu bastante texto dessa parte. Tem bastante escrito. O livro em si é um livro mais grosso. Esse livro aqui é o que contém a parte da lógica de Aristóteles, é o órgão. Se chama órgão. Por que órgão? Porque ele é. O que quer dizer a palavra órgão? Né? Ela é uma palavra que é de origem grega e ela quer dizer instrumento. Porque vocês devem se lembrar que a lógica, enquanto uma arte cujo objeto é a própria razão, o próprio raciocínio, certo? Então, na arte da lógica, a gente está procurando conhecer as regras que existem na realidade, no nosso pensamento, que nos ajudam a realizar melhor o próprio processo de pensar, de raciocinar. Existem regras, como tudo na vida tem regras. Então, ali na ética, a gente viu algumas regras para a gente agir bem, certo? A gente buscar a felicidade objetiva, ou seja, ordenar os bens que a gente deve buscar. Lá no topo devem estar os bens mais necessários para nós por natureza, certo? Aqui na lógica também vão ter regras, não para o nosso bem agir, moral, mas para o nosso pensar, tá? E aqui, então, nesse livro órgão, ele contém dentro dele, ele é um compilado de vários livros, na verdade, tá? E esses livros, eles vão como que numa escada de complexidade. O Aristóteles vai dos elementos mais simples da lógica, que no fundo são as palavras, os conceitos simples, e ele vai, aos poucos, aumentando a complexidade. Então, o primeiro livro aqui do órgão é o Categorias. Categorias trata de palavras simples. O próximo livro, depois do Categorias, se chama Da Interpretação. Em grego é peri-hermeneias. Também se fala dessa maneira, peri-hermeneias. Da Interpretação, próximo livro aqui do órgão, já vai estar falando sobre proposições. Eu já vou estar juntando palavras numa frase. Já vou ter conceitos compostos, digamos assim. Tá? E depois da interpretação, a gente já vai entrar na parte dos analíticos. Primeiro é o analíticos anteriores, depois a gente vai para os analíticos posteriores, e os analíticos eles vão tratar sobre. Se antes a gente estava falando de palavras, depois a gente falou frases, agora vão ser parágrafos, como se fosse, né? Não é bem isso. Das proposições, o nível acima delas é o encadeamento das proposições, quando eu relaciono proposições. E aí o Aristóteles ele vai inaugurar, ele foi o primeiro da humanidade a dar nome aqui para isso, para essa técnica do pensar humano, que ele deu o nome de silogismo. Silogismo nada mais é quando eu pego duas proposições, relaciono elas e descubro uma terceira proposição. Tá? Então ele vai tratar isso nos analíticos anteriores e nos analíticos posteriores. E depois, tá? A gente vai ir finalmente para o quase último livro daqui, que é o Tópicos, onde ele vai falar um pouco mais da arte da dialética. E a gente vai ver um pouco melhor o que vai ser a dialética depois, tá? Vai ter uma ideia, a gente não vai ir a fundo, mas vai ter uma ideia. Então, essa primeira parte vai até aqui, e temos esse resto aqui, todo esse resto aqui é dos tópicos, e, por último, dos elencos sofísticos, ou das refutações sofísticas. Depois dele ter falado tudo de como é que é o bom pensar humano, como é que a gente deve proceder para raciocinar bem, ele vai lá no final selecionar algumas questões que os sofistas usavam, certo? Porque vocês devem se lembrar que Platão e Aristóteles viviam no tempo dos sofistas, que eram aqueles que fingiam saber as coisas, mas na verdade não sabiam, eles escondiam algum erro ali no meio. E o Aristóteles vai mostrar como, utilizando as regras que ele definiu, uma pessoa consegue entender onde é que está o furo no raciocínio sofístico. Onde é que ele errou? O que que ele está escondendo aí? Porque que é inválido o raciocínio dele, do sofista. No finalzinho do órgão ele fala sobre isso. Tá? Então, esse é o órgão. Vocês já sabem agora, esse é o livro da lógica de Aristóteles. Ele é pesado, tem
aí quase 600 páginas, mas para ler o órgão tem que ir dividindo ele aos poucos mesmo, tá? Livro por livro. Pessoal, um ponto importante da aula de hoje seria a aula com o professor Victor Victorelli, né? Mas a gente precisou remarcar, porque ele tá com um professor novo na academia de lógica que ele tem. Ele tem acho que uma escola de lógica online, né? E aí ele tá com um professor novo e a aula desse professor vai ser na quarta. Aí a gente vai passar a aula dele para um outro dia da semana que vem, tá? Eu vou avisar no grupo, tá? Então a nossa segunda aula de lógica, eu vou dar aqui a introdução e depois vocês vão ter aula com um professor de lógica, especializado em lógica, que é um amigo meu, tá? O professor Victor Victorelli, tá? Pois bem, eu quero, agora que eu dei essa introdução da aula, eu queria propor um exercício com vocês, tá? Vocês podem responder tanto pelo chat quanto por voz. Acho que por voz é melhor, mas se quiser mandar por chat, tudo bem. Quem precisar. Que vai ser mais ou menos o seguinte. A gente vai treinar um pouco a nossa visão, a nossa capacidade de observar a realidade, tá? A gente vai ter alguns minutos para fazer isso, não quero tomar muito tempo da aula. E logo mais vocês vão entender qual que vai ser a importância desse exercício, por que eu vou ter feito ele com vocês. Como é que vai ser o exercício? Eu vou mostrar aqui para vocês um objeto, tá? Aqui na câmera, eu vou botar a câmera para filmar esse objeto. E vocês vão ter que me descrever tudo que vocês conseguem saber sobre esse objeto. Vocês vão estar vendo através da minha câmera. Tá? É basicamente isso. Então, deixa eu mudar rapidinho aqui a câmera para eu mostrar para vocês na prática. Só um segundinho. Todo mundo tá vendo bem aqui, pessoal, o objeto? Todo mundo tá vendo, né? Gente, é Sim. bem Uhum. simples. Vocês vão tentar descrever esse objeto com tudo que vocês sabem sobre ele. Tudo que vocês conseguem saber sobre ele com base nisso que vocês estão vendo na câmera, tá? Tá focado? Acho que agora. Deixa eu ver, peraí. Aqui. Mas dá pra ver bem, né? Dá pra ver bem. Dá pra ver Dá. bem? Tá, então tá bom. Uhum. Tá? E logo mais a gente vai conversar sobre aquilo que vocês encontraram, tá? Sobre o objeto. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tô vendo esse objeto na minha frente, a primeira coisa que eu vou falar é uma xícara de vidro, por exemplo. É uma coisa que eu sei sobre ele. Essa é a primeira coisa. Posso falar mais alguma coisa? Posso. Posso falar, por exemplo, que tem partes, porque a gente tem aqui um local onde a gente pode pegar com a mão, certo? E tem o corpo. Então parece que tem duas partes esse objeto. Tá? Então esses são dois exemplos. Vocês vão tentar Gente, vale tudo. Tudo que vocês conseguem falar sobre esse objeto, vocês vão falar. Vocês entenderam? Ele não voa. Perfeito. De preferência, coisas positivas, porque se for negativo, daí vai ficar ruim. Pode ter infinitos aí. Normalmente se usa para colocar líquido. Uhum. Colocar líquido. É cilíndrico. Cilíndrico. Ele Perfeito. tem uma alça. Tem alça. Tem mais de duas partes, porque tem o fundo, tem o corpo, tem a alça. Tem partes. Tem fundo. Água É até a metade. transparente. Alça. Transparente. Nesse exato momento ele contém o líquido. Contém o líquido. Tá meio cheio. Como se falou. Tá meio vazio. Tá meio vazio. Transparente. Ele tá parado em relação àquela pilha de livros ali atrás. Xícara. Pertence a mim. É de plástico? A mim. É de vidro. Ocupa um lugar no espaço. Um lugar no espaço. Muito bom.
Tá numa superfície Está sobre a plana. mesa. Está numa superfície. Perfeito. É translúcido. Translúcido. Está Fundo é em algum plano. lugar no tempo. Está em um momento do tempo, então, vamos pôr. Isso. É, Em um exatamente. momento do tempo. O que tu quer dizer com isso? Tem como tu aprimorar um pouco mais essa frase? Está em algum momento do tempo? De que. Caramba, agora travei. Ela tá Existe temporalmente agora? limitada. Existe Agora. 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 Isso. Está sendo agora. imóvel. Imóvel. Perfeito. Então indo longe. Tá legal. Mais alguma coisa? Alguém consegue pensar em alguma outra coisa que isso aí faz? Que isso aí possa descrever isso aí? É menor do que uma casa. Muito bom. É menor do que uma casa. Deixa eu botar aqui. Pode ter outras utilidades. Pode ter outras utilidades. Uhum. Pode-se falar a respeito dos 5 predicáveis para atribuir alguma coisa a Pode ser ele? quebra. Tem uma Pode. causa eficiente, uma causa final. Tem causas. Perfeito. Isso. Tem causas. Tá, vou dar mais uma estimulada agora. Vou botar mais um aqui. Dá pra falar mais alguma coisa desses caras aí? São duas Em relação- xícaras agora. Duas. Em relação em Elas uma têm e o mesmo outra, tamanho. Uma tá vazia. elas são Vazia. individuadas. Tem um Tem- logo em uma Tem um logo. delas? Tem um logo. São individuadas. O que tu quer dizer com isso? De que elas são limitadas, cada uma na sua quantidade determinada de matéria. Deixa eu pensar como é que eu posso por isso aqui. São individuadas. São individuadas. Acho que cada uma ocupa um lugar diferente no espaço. É, exatamente. Ocupam lugar diferente. Espaço. Uma tem água e a outra não. Uma tem água e outra não. Perfeito. Pode dizer que uma Uma está tá cumprindo com a rachada. causa final? Estão em posições semelhantes. Sim. Então, É uma digamos, rachadura aquilo ali? podemos colocar Lembrou a minha então. xícara, Vinícius. A princípio não, eu não tinha visto isso, mas pode ser que sim também. Vamos colocar aqui. Rachado. Rachado. Ou trincado, né? Posição semelhante quer dizer que elas estão viradas para o mesmo lado, né? Estão E ao viradas pro mesmo tempo, uma tá mais perto, a outra tá mais longe. Tá, em relação à câmera. Perfeito. Deixa eu tentar ajeitar isso. Se a gente considerar a água como parte do objeto da direita, o objeto da direita pesa mais do que o da esquerda também. Pode dizer que a xícara da direita está exercendo a sua causa final, que é conter líquido. Será que essa é a causa final? Em relação ao criador, eu creio que sim. Eu posso dizer que a xícara da direita ela distorce mais a visão do objeto atrás dela? Perfeito. Sim. Mais alguma coisa, pessoal? Criações humanas. Perfeito. Elas têm a mesma causa material também, acredito. Feitas de vidro, né? Pessoal, eu acho que a gente já coletou bastante coisa aqui. Tá, tem várias. Tá, eu tinha feito já esse exercício em um outro momento para testar esse exercício. Deixa eu falar para vocês o que eu falei. Tem alça, tem um reservatório, tá apoiado na mesa, tá de pé. Tá de pé, ó, vocês não falaram isso. Vou colocar aqui. Porque ela poderia estar deitada, correto? Tá de pé. Ela já não existiu.
é um todo, é um bem. Eu posso aprender o que é a coisa. Não se movimenta por si só. Pode ser movimentado por outros. Pode ser movimentado por outros. Isso eu vou colocar aqui também. Perfeito. Então tá. Vamos dar uma analisada agora. O que a gente fez? Deixa eu voltar aqui. Consegue me ver direitinho de novo? Certo? Compartilhar aqui. Ela já não existiu, me quebrou. São objetos sem alma. Verdade. Tá. Então, vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, conseguem ver o texto aqui na tela? Vou dar uma aumentada. Sim. Tá. Pessoal, qual que é a importância aqui desse exercício rápido que a gente fez aqui? Eu queria mostrar para vocês, mais ou menos, o que Aristóteles fazia com a realidade, com todas as coisas da realidade. Era natural para ele, é natural para o filósofo, que ele investigue tudo o que ele pode saber sobre dado objeto. É claro que ele não vai estudar simplesmente a xícara, apesar de ele ter estudado objetos inanimados, com certeza. Mas esse é o primeiro nível. A gente pode aplicar esse exercício para outras coisas, cada vez mais complexas. Então a gente pode falar sobre a xícara, que é um ser inanimado, a gente pode falar sobre as plantas, investigar elas dessa maneira, investigar os animais, investigar o homem, investigar o céu. Tá? E é isso que Aristóteles fazia. Acontece que ele tinha uma capacidade criativa, de entendimento, de observação. Ele não simplesmente via as coisas, ele as observava. É aquela frase lá que aparece no Sherlock Holmes, né, quando o Sherlock critica o Watson. Watson, você vê, mas você não observa. Porque existe uma diferença, né? A gente perceber aquilo que está por trás de cada coisa. Tá? E qual que é a importância disso aqui? Aristóteles vai dizer que, sem ele olhar para qualquer coisa aqui que vocês falaram sobre essa xícara, ele não precisa olhar para essa lista aqui, que a gente escreveu. Ele tem certeza que todas essas coisas que vocês falaram se enquadram em uma de 10 categorias. Porque em Aristóteles, o ser, ele se divide em 10 categorias, o que ele chama de categorias. O que são as categorias? Essas palavras simples que vocês usaram para descrever esse objeto. É isso, não tem mistério. Tem gente que fica com muita dificuldade de entender, né, o primeiro livro da lógica, que é o Categorias, mas não é tão difícil assim. É simplesmente, a categoria é um gênero mais distante de cada uma dessas palavras que vocês falaram. Quais são as 10 categorias? Vamos falar da primeira. Por exemplo, xícara. Vocês falaram que é uma xícara. Em que categoria se enquadra xícara? A xícara, ela é o próprio sujeito. Esta xícara aqui é o próprio sujeito com o qual a gente conheceu ele, né, por meio do vídeo que eu mostrei para vocês, e a gente predicou todas essas características. Certo? Então, ela é o sujeito, ela é da onde a gente predica as outras coisas. Ela não é predicada, mas ela é o próprio sujeito de predicação. Aquele que está por trás, por baixo dessas características, desses acidentes que a gente comentou aqui. O nome que ele dá para isso é categoria de substância. Tá? Então, a xícara é uma substância. Agora, vejam, transparente. Vamos comparar com transparente. Transparente pode existir por si mesmo, pode ser aquilo que está por trás de acidentes. Vocês já viram o transparente caminhando por aí? Eu poderia mostrar para vocês pelo vídeo aqui um
transparente para que dele vocês pudessem conhecer? Não. O transparente, ele é o transparente é uma característica, uma qualidade de um objeto que seja transparente. Concorda comigo? Então não é uma substância. Transparente vai se enquadrar em uma outra categoria. Tá? Vai ser uma qualidade do meu objeto. Ele é transparente, ele poderia não ser transparente. Tá? Então aqui já temos duas categorias. A gente também falou que, em um dado momento ali, a gente falou que são duas xícaras. O que é essa palavra duas aqui? Onde é que essa duas Aristóteles colocaria? Ele daria o nome aqui de quantidade, categoria de quantidade. Porque a gente está quantificando esse nosso objeto. A gente está dizendo que tem dois dele. A gente poderia dizer que tem uma também, né? No primeiro momento, onde só tinha uma xícara, eu poderia falar tem uma xícara apenas. Certo? Essa é a categoria de quantidade. Tá? O que mais a gente falou? Vamos ver aqui. Ocupa um lugar no espaço. Lugar. O que ele colocaria aqui? O lugar no espaço. Ele enquadraria essa característica como espaço. Categoria do espaço. Ou da posição. Está sobre a mesa. O que é isso? Sobre. A xícara está sobre a mesa. O que essa palavra sobre se resume? O que ela Relação. significa? Relação. É uma relação entre mesa e a xícara. Consegue perceber isso? Já encontramos aqui as cinco principais categorias de Aristóteles. Vejam como é natural para a gente perceber isso da realidade, a gente só não conhece os nomes. Tá? É simples assim. Então, vamos ver alguma outra aqui que a gente possa definir. Rachado. Rachado ou trincado, né? O que rachado representa desse objeto? Uma paixão? O estado? Um estado. Está rachado. Um estado. Perfeito. Paixão. O que seria uma paixão? Por exemplo, se a gente estivesse falando, vou colocar aqui embaixo, para já utilizar isso como exemplo. Rachando. Tá? Eu falo para vocês, a xícara está rachando. Alguém está rachando a xícara. Alguém está trincando ela. O que estaria acontecendo com a xícara nesse momento? Ela estaria sofrendo alguma coisa. A palavra que eles usavam para essa afetação lá na Grécia é a palavra pathos. Pathos é da onde a gente deriva a palavra paixão. Tá? Então não pense em paixão no sentido comum aqui, tá? De estar apaixonado por outra pessoa, por exemplo, a paixão de Cristo não é que ele está apaixonado por ninguém. É a afetação de pathos. Tá? O que mais? Alguém falou que está de pé. Eu acho que eu falei que está de pé, por exemplo. Poderia estar deitado. Poderia estar virado de cabeça para baixo. Em que se resume isso? Posição. Desculpa. Isso, posição. Poderia estar numa posição deitado, né? Ou de cabeça para baixo, por exemplo. Tá? Já temos quantas categorias aqui? 4, 5, 8. Será que a gente conseguiu as últimas duas também? Vamos ver aqui. Pertence a mim. Isso aqui é paixão também, pessoal. Não vou pôr porque a gente já colocou, mas é uma paixão. Ela pertence a mim. Ela sofre esse pertencimento. Não é uma relação de pertencimento com você? Também é uma relação. Também é uma relação. Porque ela é uma paixão enquanto ela está pertencendo a mim, porque ela poderia pertencer a ti. Mas é uma relação entre eu e a xícara também. Né? Não tem problema a gente encontrar duas ou mais numa mesma palavra. Perfeitamente normal.
tá? Ela já não existiu. Tempo, mas tempo a gente já colocou aqui. Não. Hábito Não. não tem nada, né? Oi? Hábito não tem nada. Não, hábito não é uma categoria. Hábito Hábitos, não é uma categoria? não. Não, o Pô. hábito é um costume de ação, né? Que é essa que tá faltando. Uma ação. A gente colocou aqui que a gente usa ela para tomar água em algum lugar? A gente colocou que contém o líquido, certo? Contém o líquido, mas a gente não colocou que ela é utilizada para beber líquido, certo? Poderíamos ter colocado Colocar isso. líquido poderia ser? Colocar líquido. Sim, A por primeira lá. exemplo. Poderia ser. Tem aqui também. Pode ser movimentado por outros. Pode ser movimentado por outros é uma paixão. Não é uma ação. Coloquei que serviu ao propósito da aula. Serviu ao propósito da aula, perfeito. Serviu ao propósito da aula. Serviu. O que é servir? Uma ação. Servir é uma ação. Categoria de ação. E por que rachando não é uma ação? Rachando é uma ação. Não, rachando não é uma ação nesse caso, porque a xícara, ela não tá rachando a si mesma. Tem alguém que vem aqui e racha ela. Então, eu poderia colocar Entendi. aqui... se eu colocasse aqui, o homem racha a xícara. A xícara. Colocaria aqui... Mas e se ela rachar sozinha? Aí é uma paixão. Só que não tem como ela rachar sozinha, porque ela não tem movimento próprio, né? Alguma coisa tem que rachar ela. Por exemplo, a passagem do tempo, por exemplo. Né? A passagem do tempo, sei lá, as moléculas ali em volta dela, alguma coisa, algum vento que bateu nela, rachou ela. Tá. Mesmo nesse caso, seria algo que ainda afetou ela. Isso, alguma coisa afetou ela. Porque ela é um ser Se ela inanimado, for, né? se ela for moldada de uma forma que algum lado dela se pressione e ela rache por si mesma, não é uma ação? Eu não acho que isso não é possível dela se rachar a si mesma. Eu acho que alguma outra coisa vai rachar ela. Né? Pode ter sido o cara que criou ela de tal maneira que ela seja defeituosa e logo rache. Não vai ser ela que rachou a si mesma, porque ela não se move, né? A ação é diretamente ligada, então, com a alma, nesse caso, né? Não, não necessariamente. Não? Não necessariamente. A gente pode pensar na ação do modo mais abrangente mesmo. Eu só não acho que ela se rache a si mesma. Mas digamos que seja possível que a xícara tenha tais reações químicas que ela se rache a si mesma. Ela está realizando uma ação daí. Por quê? Porque a gente dizer, por exemplo, deixa eu pensar num exemplo sem a alma. O vento. O vento rachou a xícara. O vento rachou a xícara. Ele estaria realizando uma ação na xícara e a xícara estaria recebendo a paixão de quebrar. Mas, por exemplo, o A movimento de xícara uma... bateu na cabeça do cara. A xícara tá Perfeito. realizando ação, hein? Tá. Perfeito. A xícara batendo na cabeça do cara, ela tá realizando uma ação. É claro que a gente vai saber que alguém jogou essa xícara, né? Mas na frase, ela batendo na cabeça do cara é uma ação. Perfeito. O vento que soprou na xícara derrubou ela, caiu na cabeça do cara. Ok, o vento movimentou ela. Não foi ela por si mesma que bateu no cara, certo? Perfeito, gente. Aqui a gente encontrou as 10 categorias de Aristóteles, e é isso. E ele diria o seguinte: vocês não seriam capazes de encontrar alguma outra coisa que não se encaixasse em uma dessas 10. Porque essas 10 são aqui os gêneros generalíssimos, vocês devem se lembrar daquela aula que a gente conversou sobre isso, os gêneros mais distantes, mais abrangentes de cada uma dessas palavras que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente usa nos nossos textos.
Essas são as categorias. Eu só quero comentar rapidamente aqui que a categoria de substância tem uma divisão entre substância primeira e segunda. Tá? Que a gente já sabe o que é. Só vou dar o nome aqui. Substância primeira é a matéria. E substância segunda, o que vocês acham que seja? A Forma? A forma. Forma. Perfeito. Todo mundo sabendo. Que coisa linda. Também, né? De tanto que a gente já falou disso. Perfeito, gente. É isso mesmo. Tá? Vini, eu só contei 8. 8. Vê se tá certinho aí quantos tem. Deixa eu ver aqui. Vamos em ordem. A ordem é substância, qualidade, quantidade, relação, espaço, tempo. Onde é que tá o tempo? Ah, não tem o tempo. Não colocamos o tempo ainda, pessoal. Boa, boa, Afonso. Ah, mas a gente falou sobre o tempo aqui, sim, em algum momento. Está em um momento do tempo. Agora. Está presente. Está presente agora, certo? Isso é tempo. Isso é a categoria do tempo. Tá? Então vamos de novo. Substância, qualidade, quantidade, relação, tempo, espaço, tempo, posição, estado, paixão e ação. Agora deu 10, com certeza. Fechou? Perfeito. Então é isso. Agora, eu vou falar uma outra coisa. Vamos lá, deixa eu parar de compartilhar aqui. Que é o seguinte. Eu vou dizer uma nova coisa para vocês. E eu vou perguntar o que vocês conseguem me dizer se eu falar isso. E eu vou dizer o seguinte. Eu deixei cair essa xícara de um prédio de 10 andares. Vocês conseguem conhecer algo a mais depois de eu ter afirmado isso para vocês? Alguém consegue? Vini, tu pode repetir a pergunta, por favor? É o seguinte. Eu vou afirmar para vocês, eu vou estar dando para vocês um conhecimento. Que é, deixei a xícara cair de um prédio de 10 andares. Ela tá caindo, então. A gente vai ver pedaços no chão. Ela se espatifou. Ó, teve algumas pessoas que foram mais seguras aqui, ó, por exemplo, o Afonso mandou, ela não está mais no ponto inicial. Perfeito. Aí o Barjas falou que ela tá caindo, perfeito. Algumas pessoas falaram, com certeza ela quebrou. Aí o Lucas falou, não é mais uma xícara, né? Porque uma xícara quebrada não é mais uma xícara. Mas eu digo pra você o seguinte. Ela pode cair na piscina. Exatamente. Ela poderia ter caído numa piscina, ou eu poderia ter deixado ela cair de um andar pro outro. Eu deixei ela cair do 10º pro 9º, e quem tava no 9º pegou a xícara. Então, não com certeza ela quebrou. Certo? Talvez ela não tenha quebrado. Vejam, o que eu estou exemplificando para vocês aqui? Estou exemplificando como funciona a dialética. Por quê? Porque eu estou dando uma informação para vocês, uma proposição. A xícara caiu do 10º andar. E vocês estão inferindo, vocês estão descobrindo uma proposição nova. Estão fazendo um silogismo. O que vocês estão encadeando? Primeiro, uma xícara, quando cai de um lugar muito alto, quebra. Segundo, a xícara caiu de um lugar muito alto. Vocês concluíram, a xícara quebrou. Certo? Qual que é o problema? Esse não é um conhecimento certo. Não é uma certeza comum, mais 1 é 2. Por quê? Porque a premissa, a xícara, quando cai de um lugar muito alto, quebra, ela tem nuances. Depende, não é sempre que isso é verdade. Tá? Então, o meu objeto aqui, ele tem possibilidades. Não é como um triângulo. Por exemplo, um triângulo sempre tem 180 graus dentro dele, né? Tem 2 ângulos de 90 graus. É por definição matemática, porque um triângulo não tem outras possibilidades que não essas. Mas uma xícara cair pode quebrar ou não. Como é que a dialética vai progredir, então? Ela vai procurando novas adições de conhecimento. Eu vou falar para vocês agora o seguinte. Deixei a xícara cair de um prédio de 10 andares e ela caiu no chão. Agora vocês
vocês vão encadear essa nova premissa, ela caiu no chão, e vão se aproximar mais do conhecimento de que ela realmente caiu, realmente quebrou, certo? Porque vocês vão adicionar uma nova premissa agora. Ela caiu no chão, que vocês foram lá e descobriram. Mas Agora ainda fez sentido aquela frase. Ah, desculpa. fez sentido? Que bom. É aquela frase para memorizar. Vejam. Ainda ela pode não ter quebrado. Por exemplo, o meu chão ele pode ser um chão hipermacio. Não quebrou a xícara. Não é um conhecimento certo ainda. Agora eu digo para vocês, o chão é de pedra dura. Agora vocês vão encadear mais uma proposição no processo de raciocínio de vocês. É com maior probabilidade ainda que essa xícara tenha quebrado. Por quê? Porque ela caiu de um prédio de 10 andares. Ela caiu no chão, e ela caiu num chão que era pedra dura. Qual que é a chance da xícara não quebrar? Mínima. Talvez impossível. Tá? Mas vai que, né, tem vários cristãos aqui, vai acontecer um milagre e a xícara não quebrou. Bom, então significa que o meu raciocínio ainda não é 100% certo. Aí eu Vai que digo o pra vento você... tava soprando pra cima. Não, mas eu defini que ela caiu no chão. Mas caiu leve, Devagar. porque o vento tava fazendo uma força contrária. É, pode ser, pode A ser. xícara é de borracha. É, xícara de borracha. Pode ser também, mas eu poderia colocar na premissa que ela é de vidro, né? Ah, Ou pessoal, quando a agora... gente pega. Pode falar. Pode falar. Não, manda. Tá. Quando a gente pega um copo americano e a gente joga ele normal pro alto, ele cai, ele quebra. Só que se a gente girar ele, ele cai e não quebra, não importa da altura. Bacana. Mas era pra ser uma xícara de vidro simples, tá? Pessoal, agora eu vou dizer pra vocês o seguinte. Você viu a xícara quebrar quando caiu. Agora a gente chega no que Aristóteles vai dizer aqui, tá? Chega, isso aí. Se eu tô vendo a xícara quebrar, é porque ela quebrou. Não tem mais aqui processo de dialética para se aproximar desse conhecimento. É um conhecimento na presença do fato acontecendo ali. Tá? E aí seria o grau máximo, o nosso argumento seria o mais forte possível, porque eu vi ela quebrando. Então, eu digo para vocês, eu vi a xícara quebrando. Vocês podem inferir que, na realidade, a xícara quebrou com 100% de certeza? Você pode estar mentindo. Muito bom, Bart. Exatamente. Eu poderia estar mentindo. Pode Ou ter sido tava- uma ilusão de ótica. Pode ter sido uma ilusão de ótica, eu podia estar bêbado. Tá? Ainda não é uma certeza apodítica que a gente diz, né? Uma certeza inabalável. Porque se trata de um conhecimento sensível, certo? De um objeto que muda, que se baseia nos meus sentidos. Mas eu dizer para vocês, eu vi a xícara quebrar, já vai entrar alguns outros conceitos aqui no meio. Não só os de lógica. Olha só. A minha amizade, minha e tua, influencia no nível de crença que tu vai dar pro que eu tô falando? Com certeza. Se a gente é mais amigo, tu vai dar mais credibilidade porque eu tô te falando. Eu vi ela quebrar, vai ser maior a probabilidade que tu vai dar pra isso. Se a gente não for amigo, se ela tiver brigado e tal, vai ser menor. Aqui a gente já vai estar entrando no escopo da retórica. Já vai envolver as nossas disposições, os nossos afetos, tá? Tô saindo já da dialética e entrando na retórica, quando eu começo a adicionar esse tipo de elemento na nossa discussão. Tá? Então, Se tu for um especialista em queda de copos, é um argumento de autoridade. Exatamente. Que, inclusive, é um argumento importante, porque nem tudo a gente sabe. A gente confia nos outros, naturalmente. A gente precisa confiar. É claro que se tu quiser deter o conhecimento de um raciocínio inteiro na tua cabeça, compreender todo o raciocínio, tu pode.
Mas eu não compreendo todos os raciocínios que Aristóteles fez, que grande parte deles ele descreve nos livros. Mas eu não detenho todos eles de cabeça, tá? Todos os raciocínios. Mas eu acredito. A minha internet tá meio Vini, ruim. tá trancando, não sei se é só pra mim. Não, a minha internet tá ruim, tá dizendo aqui. Vamos esperar um pouquinho. Oi, tá me ouvindo bem agora? Parece que tu tá acelerado falando. Uma velocidade de 1.5. Alô, como é que tá? Para mim Parece que melhorou. Não sei para os demais. Oi, pessoal. Melhorou? Tá melhor? Eu acho que a minha internet deu uma instabilizada aqui. Ah, será que... Deixa eu ligar meu vídeo, vamos ver se não vai piorar de novo. Tá. Vamos lá. Qualquer coisa a gente dá um tempinho. Perfeito. Então eu tava comentando com vocês sobre essa questão. Então, pessoal, vamos definir alguns termos agora, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos para os nossos diagramas aqui. Vini, eu posso te fazer uma pergunta ou prefere que eu deixe para o final? Pode fazer pergunta, pode fazer. Tá. Essa lógica silogística não funciona com juízos de valor, né? Se eu coloco elementos de minha opinião pessoal em uma das premissas, ele não funciona. Por exemplo, eu vou criar um aqui. Todo careca é bonito. O Vinícius é careca, logo o Vinícius é bonito. Tem duas premissas equivocadas, que não levam necessariamente à verdade. Primeira, não é todo careca que é bonito. Segunda, o Vinícius não é careca. Então, o resultado vai estar equivocado. Então, se eu adiciono juízo de valor nessas premissas, não necessariamente o resultado vai ser um resultado lógico. É isso? Mas é perfeitamente lógico o que você disse, só não é verdade. Exato, não está preocupado com a verdade, é isso? Isso. É que tem essa diferença entre a logicidade e a veracidade. Sim. A logicidade é simplesmente quando a forma do raciocínio, do silogismo está correta. Né? Tu derivou certo. Tu seguiu as regras do bom raciocínio. Acontece que as suas premissas não tinham valor verdadeiro. Não eram verdadeiras. O que a gente pode dizer disso? Este não é um silogismo científico. Aristóteles vai te dizer isso. Ele é um silogismo válido. Ele é um silogismo válido. A forma dele é válida. Mas ele não é científico. O silogismo científico é um nível acima ainda do silogismo válido. Porque para que eu tenha um silogismo científico, ou seja, eu tenha conhecimento, e vejam, a gente leu no livro, não tem conhecimento falso. Ou tu tem o conhecimento, ou tu errou. Tá? Então, para que tu tenha o conhecimento, que é o resultado do silogismo, o silogismo ele nos traz um conhecimento novo. As premissas elas têm que ser verdadeiras, elas têm que ser como é a realidade. Então, todo careca tem que ser bonito na realidade, tá? Essa proporção tem que ser verdadeira, no caso, tu disse que não é, né? Nem todo careca é bonito, verdade? Então ela é falsa. Então é preciso que as duas premissas sejam verdadeiras e a conclusão se derive delas de maneira válida. Não posso fazer também uma falácia. A falácia vai ser uma derivação incorreta, inválida. Né? Tá? Então essa é a diferença. Perfeito? Mais alguma Toda dúvida? petição de autoridade é falaciosa? Ou eu posso Não, fazer isso legitimamente? não, tu pode fazer legitimamente. Só que tu precisa estar aberto à possibilidade da tua autoridade a premissa da autoridade não ser verdadeira. Por exemplo, eu digo para ti, Aristóteles diz que tudo na realidade é feito de forma e matéria.
tudo na realidade sensível é feito de forma e matéria. Tu pode raciocinar com base nisso. Mas pode ser que nem tudo seja, na realidade, seja feito de forma e matéria. Aristóteles pode ter errado. Certo? Tá, e daí vem a minha segunda pergunta. Uhum. Eu não entendi direito aquela parte, eu marquei aqui. Eu não sei se a gente tem a mesma edição, mas aqui é na 152, tá? Que ele fala temos o direito de questionar a veracidade das premissas se negarmos a veracidade da conclusão, não é o contrário? 152. Deixa eu ver No aqui. primeiro parágrafo ali. No primeiro parágrafo da página 152. Começa com a regra que discutimos aqui, tem duas partes? Exato. Onde é que tá isso que tu disse? Ele Quando tá fala da falando de um regra ali. tipo, Ah, tá. Ela diz que ele tá falando de um temos... tipo de raciocínio muito específico ali, velho. Ela diz que temos o direito... A regra que discutimos aqui tem duas partes. De um lado, ela diz que temos o direito de afirmar a veracidade da conclusão se afirmarmos a veracidade das premissas. Tá? Tu achou estranho essa frase? Exato. Não, se tu conseguir provar que as tuas premissas são válidas, são verdadeiras, então tu pode afirmar que a conclusão é verdadeira. Mesmo que se tratar de juízo de valor. Porque Sim. o movimento lógico vai ser verdadeiro, não necessariamente a conclusão, é isso? O que está Não. correto, o que Aristóteles está dizendo que é correto é a lógica, e não a veracidade da conclusão. Não, É isso? nesse caso é a veracidade da conclusão mesmo. Por quê? Porque o silogismo, ele não... Isso é muito importante de entender. Ele não é palavras flutuando. Ele não são frases flutuantes. Elas estão na tua cabeça. Se tu fizer o raciocínio, todos os carecas são bonitos. Só que aí dentro está implícito o juízo de valor que diz o seguinte: eu acho que todos os carecas são bonitos, porque está implícito. E daí tu falar, o de Pauli é careca. E tu concluir, o de Pauli é bonito, isso vai ser verdade. Porque tu acha que ele é bonito. A conclusão vai ser, é verdade que eu acho o de Pauli bonito. Agora, se tu quisesse dizer com a conclusão, o de Pauli é bonito para todos, então a tua premissa teria que ser, todas as pessoas acham carecas bonitos. Entendeu? Quando tu coloca um juízo de valor, tu tá colocando uma coisa implícita, mesmo que tu não externalize ela. Eu não tinha entendido essa parte do eu acho implícito. É Não porque tinha tu foi, pego ali. é porque tu foi longe, né? Porque tu foi pro juízo de valor. Nem todo mundo lê esse trecho aqui e pensa nisso também, né? A maioria das pessoas deve ficar no juízo de fato. Mas é muito bom que tu tenha pensado isso. Realmente, se tu coloca um juízo de valor, tu tem que adequar as coisas, né? Porque senão, talvez tu não consiga afirmar a veracidade da conclusão. Mas deu para entender a explicação? Perfeito. Perfeito, Vini. Obrigado. Uhum. Pessoal, então para concluir a aula, vamos falar aqui um pouquinho das 3 operações da razão, que a gente viu ali no livro, mas o Mortimer Adler, ele não dá nome, certo? Ele fala dos conceitos, mas ele não dá nome a eles, certo? Ele quer deixar o texto o mais acessível possível, e aí ele pega um pouco na questão dos nomes um pouco mais complicados, né? Mas é isso mesmo, agora eu vou só mostrar para vocês. A primeira operação da razão, a gente chama ela de simples apreensão, a gente já viu lá no início do curso. Vocês já estavam sabendo o que é essa operação, desde a primeira aula lá. É basicamente quando o intelecto ele apreende a essência de cada coisa. Então, o resultado da simples apreensão, recapitulando, tenho o copo na minha frente, estou interagindo com ele, estou captando os perceptos que ele emite, estou reunindo os perceptos difusos de cada um dos meus sentidos em um percepto unificado, certo? Porque eu estou tocando o copo, eu também estou ouvindo o barulho dele, eu estou vendo ele, então eu unifico isso tudo em uma imagem comum, percepto unificado. Do percepto unificado, eu utilizo a minha imaginação,
que vai agregar este percepto com a imagem na minha memória de todas as outras xícaras que eu já interagi. Tá? Vai agregar lá. O nome dessa imagem, que reúne essa experiência de todas as xícaras que eu já interagi, a gente dá o nome de fantasma. Do fantasma, o intelecto trabalha sozinho agora, não há mais sentidos. O fantasma está aqui dentro já, está lá na minha mente, lá na minha memória. Agora trabalha o entendimento. Pop? Amor. Pop invadiu a aula aqui, pessoal. Onde é que eu tava? O intelecto, ele opera sozinho agora para do fantasma abstrair a essência da coisa. Não aquilo que é sensível, não essa imagem de xícara, não a cor, nada sensível, nada material, mas apenas a pura essência da xícara, que é justamente esse objeto com alça e reservatório utilizado para tomar chá, por exemplo. Não sei exatamente qual é a definição de xícara. E nos resta a essência. Esse é o resultado da primeira operação da razão. Temos o conceito simples, de uma coisa simples, de uma unidade. Tá? Então aqui o resultado é um nome ou um verbo. Por que nome? Xícara é um nome. Cadeira é um nome. Correr é um verbo. Nadar é um verbo. Tudo coisas simples, unidades básicas da realidade. Da onde toda a realidade se ergue, a partir dessas unidades. Segunda operação. Essa é coisa nova. A gente viu agora no livro pela primeira vez. Intelecção dos divisíveis. O intelecto agora ele já vai assentir, ele já vai ajuizar. O que é o importante de entender aqui? Se o intelecto ajuiza, ele já está fazendo uma coisa com consciência. Ele está conscientemente agregando conceitos. Ele está falando o seguinte: eu sei o que é xícara. E eu sei o que é vazio. São duas simples intelecções, são dois conceitos simples, xícara e vazio. E eu também sei que esta xícara está vazia. Então eu estou concatenando conceitos, agrupando, compondo conceitos. E veja um resultado dessa composição. A xícara está vazia. Ou a xícara é vazia, por exemplo. O resultado disso é uma proposição. A proposição pode ser verdadeira ou falsa. Porque a xícara pode não estar vazia. Por exemplo, se eu tivesse falado a mesma coisa dessa xícara aqui, eu teria falado uma mentira, eu teria falado uma falsidade, certo? Uma proposição que não é verdadeira. Então, essa é o resultado da segunda operação do intelecto, da composição e divisão. Quando eu agrupo os conceitos, conecto eles. O fato de que a gente sabe que uma xícara pode estar vazia, tipo, que a palavra vazia combina com a palavra xícara, a gente capta isso na simples apreensão? Ou é no raciocínio? Não, já na segunda operação. Na primeira tu capta a simples apreensão. Tu capta apenas o objeto enquanto xícara. É por isso que a gente vai começar apenas na essência. E aí a gente vai conhecendo o objeto e derivando aquilo que a gente tira disso. Tá? Por exemplo, a xícara tem um reservatório. O reservatório, a gente pode fazer uma análise e entender que o reservatório ele é um objeto que pode estar cheio ou vazio. Tá? Então a gente vai, depois de entender o que é o reservatório, a gente volta e entende que a xícara ela pode estar vazia ou pode estar cheia. Certo? A xícara não pode ser loira ou ruiva, por exemplo, sabe? Não A pode? gente sabe que algumas palavras combinam com outras e outras não. Perfeito. Porque a gente é capaz de compor e dividir. A gente sabe que a composição, a xícara é ruiva, não é verdadeira. Nunca. Claro, isso depende, obviamente, da simples apreensão. Porque tu precisa saber o que é uma xícara e o que é uma ruiva. Correto? Mas não basta saber só o que é, tu precisa relacioná-los. E aí tu vai saber, essa relação não funciona. Quem Mas isso relaciona... é interpretação, não é lógica. Não é isso? Isso é o quê? Isso é interpretação. Tá dentro da lógica. Afonso, maravilhoso o que tu falou. Você sabe em qual livro a gente
fala sobre a composição e divisão no livro chamado Da Das Interpretação. interpretações. Exatamente. Estamos falando de palavras aqui, resultado da simples apreensão já é lógica. Estamos falando de compor e dividir conceitos, também é lógica. Estamos falando de raciocínio, bom, agora a gente está falando da operação mais alta da lógica. A operação lógica por excelência, que é o raciocínio, por meio do qual a gente obtém conhecimento novo. Tá? Daquilo que a gente já sabe, a gente conhece coisas novas. Mas aqui já é lógica. A lógica abrange tudo isso. Então, a partir dos sentidos a gente aprende ideias, a partir das ideias a gente forma juízos, e a partir dos juízos a gente raciocina. Exatamente. Perfeito. Show! Terceira operação do raciocínio. Razão procede do conhecido à investigação do desconhecido. É aquilo que a gente fez no nosso exercício. Vocês foram concatenando a questão do copo ter caído e inferiram que ele quebrou. É um raciocínio. Vocês entenderam isso aqui por experiência mesmo. Tá? De forma metafórica, uma xícara pode ser ruiva. Sim, pode. A gente já vai estar no nível poético daí. Utilizando metáforas. Que é um recurso poético. Perfeito. Essas são as três operações da lógica, da razão, desculpa, que compõem a lógica. Qual que é a importância disso? Cada uma dessas operações vão ter certos livros que vão tratar delas. Então, a primeira operação, como eu comentei antes, é o livro das categorias. A segunda operação é o da interpretação, que é o livro que vem logo em sequência das categorias. E a terceira operação é todo o resto do órgão. Pessoal, estamos falando o seguinte. Isso aqui do livro, esse tantinho aqui, é da primeira e da segunda operação. Esse tanto é da terceira. Vocês percebam que a complexidade da coisa aumenta muito aqui na terceira. Então, o Aristóteles teve que falar muito mais coisas. Existem muito mais regras aqui, tá? Para a questão do silogismo. Então, grande parte do órgão é sobre isso aqui, tá? Mas, é claro, no categorias e na interpretação não há divisões. Aqui, sobre a terceira operação, existem divisões. Aristóteles divide isso aqui. Deixa eu passar aqui para o próximo. Vejam. A terceira operação, a do silogismo, ela, como a gente falou antes, ela pode trabalhar com processos diferentes. Processos diferentes. A razão trabalha com processos diferentes dentro da terceira operação. Quais são os três processos? O primeiro processo é o que nos conduz à certeza. Por que esse processo nos conduz à certeza? Porque os objetos com os quais ele trabalha são objetos formais. São objetos que excluem a matéria, tá? Então, por exemplo, o todo é maior que a parte. Esse conhecimento é no nível da certeza, porque ele não está falando de um copo, de alguma coisa material, ele está falando de um conhecimento puramente formal. O todo é maior que a parte. Certo? E o homem, ele entende isso imediatamente. Olhando para a realidade, ele entende que sempre o todo é maior que a parte. Ele capta isso por uma intelecção direta. Tá? Então aqui, como são conceitos formais, o todo e a parte, estaríamos no nível da certeza. O processo que nos conduz à certeza. O nome que Aristóteles dá para essa área da lógica se chama analítica. Tá? E ali no órgão a gente vai ter o analíticos primeiros e o analíticos segundos. O analíticos primeiros, vamos estar falando do silogismo genericamente. Como o Afonso nos mostrou ali antes, apenas o raciocínio ser válido ou não, o silogismo ser válido ou não. Não considero a veracidade, a verdade das premissas ainda. No analítico segundos, não vamos mais estar falando do silogismo formal, do silogismo genericamente falando, mas agora do silogismo científico, ou seja, do conhecimento que é obtido mesmo, porque o silogismo científico ele depende da veracidade das premissas. Então isso vai ser explorado nesse livro aqui. O segundo processo da razão, né, dentro da terceira operação, é o da incerteza. Nos leva à incerteza. O nosso exercício do copo ali demonstrou o nível da dialética aqui, e um pouco da retórica. Por quê?
Porque a dialética nunca nos leva para uma certeza absoluta. Ela vai contrapondo os conhecimentos que a gente tem, as premissas que a gente vai obtendo, que a gente vai conhecendo, e vai se aproximando de uma probabilidade de certeza cada vez maior. Nunca 100% de certeza. Então, no exercício ali, a gente foi se aproximando. Cada vez mais vocês tinham mais certeza que o copo tinha quebrado, mas nunca 100%. Nos livros, isso é abordado nos tópicos, tá? Na retórica, já não estamos mais falando de probabilidade de certeza. Estamos falando de verossimilhança. É um outro aspecto, é um outro livro. Não está mais no órgão, tá? Então, a retórica é uma outra parte, já estamos aqui escapando da lógica. É claro que elas conversam, existem relações, mas a retórica já é uma arte própria, já não estamos mais falando da lógica, tá? A retórica se preocupa com a verossimilhança. Eu quero pronunciar certas palavras, certas frases, que aquele que está me ouvindo seja inclinado a entender aquilo como verossímil, tá? Porque eu não vou ter todos os argumentos dialéticos ali para convencer ele, mas eu vou apelar. Cara, somos amigos, tu me conhece a vida inteira, tu confia em mim. É claro que tarará. Tu quer fazer com que o cara acredite que tarará, certo? Aquilo que tu tá querendo que ele acredite, por meio de afetações, tá? E isso é válido, claro, é válido. É a retórica. E é importante. Mas já estaremos no nível da verossimilhança e não da probabilidade. Não há provas nesse caso, para aumentar a probabilidade ou diminuir. Isso E é na manipulação. já envolve a questão da manipulação. Mas a retórica não vai envolver a má manipulação, a manipulação que é má, porque a retórica ela é uma arte. E por definição, toda arte leva o homem ao bem, tá? Se é uma prática que leva o homem ao mal, não é uma arte. É uma corrupção de alguma arte, tá? Poética. Teremos um outro livro, pequenininho. Tô vendo esse livro aqui, pequenininho. Pessoal, esta é a primeira análise crítica literária da história. Sim, Aristóteles fez a primeira análise crítica literária da história, tá? Ele criticou aqui provavelmente a Ilíada e a Odisseia. Tá? É a Ilíada e a Odisseia. Então, deixa eu ver aqui uma coisinha. Menos de 100 páginas. Se alguém quiser se interessar pela poética, não é mais parte da lógica, mas faz parte de um dos processos da razão. Se a dialética nos conduz a um conhecimento provável, a retórica nos conduz a um conhecimento verossímil, a poética nos conduz para um conhecimento possível, conhecimento mais abrangente de todos. São as possibilidades que existem. Aquilo pode não existir na realidade de fato, mas é uma possibilidade, tá? E, finalmente, o último processo da razão, que é o que a gente quer evitar ao máximo a nossa vida inteira, é o processo que nos leva ao erro. Quem que são os mestres do processo que nos leva ao erro? Os mestres da sofística, tá? A sofística é uma corrupção das artes da lógica. Ela nos conduz ao erro, intencionalmente. O sofista, ele manipulava mesmo, né? E conduzia a pessoa ao erro mesmo que ela não soubesse disso. Tá? Isso me lembrou de uma aula com o Marcelo, estava lendo um texto que falava sobre isso, e eu rabisquei no texto, sofistas são os merdas. Sim. Nossa. Muito bom. Quem sabe a gente vai ler Platão em algum próximo clube de leitura aí. E Platão é o cara que desmonta os sofistas, né? É lindo de ver. E então o elenco sofísticos é a parte final ali do órgão, não vai tratar sobre a sofística. Tá? Então agora vocês têm um mapa inteiro da lógica e também aqui da retórica e da poética, né? Nos livros de Aristóteles, onde eles são abordados. Tá? Para finalizar a aula, a gente vai definir rapidamente a proposição e o silogismo. Tá? É isso, no Gorgias eles discutem o uso mal da retórica e o uso bom. É interessante. Sim, o diálogo chamado Gorgias de Platão é o diálogo, é o livro
provavelmente o primeiro também da humanidade, que resolveu a questão do mau uso da retórica. Se a retórica pode ser usada para o mal. Ou seja, eu estar manipulando uma pessoa para que ela se engane, erre ou me sirva, faça um favor a mim, algum interesse meu, se isso é um uso da retórica ou não. No Gorgias isso é discutido e aprovado que não. A retórica conduz ao bem. Tá? Então, pessoal, como todas as coisas na realidade, na realidade sensível, elas têm uma forma e uma matéria, a proposição não é diferente. Quando eu falo para vocês homem é mortal, também vamos encontrar nesta frase forma e matéria. Na proposição, a sua matéria é o sujeito e o predicado. São os termos. O que é termo? O termo é uma referência minha que eu tenho na minha cabeça, na minha mente, à realidade. Por exemplo, homem. Eu tenho uma referência na minha mente a homem, a um homem da realidade, aos homens. E eu transmito isso para ti, através da palavra homem. Então, tu capta o termo. Como assim tu capta o termo? Tu também é capaz de pensar na mesma coisa que eu tô pensando. Eu falo homem. Tu pensa no mesmo ser homem que eu estou pensando. Talvez tu pense em um homem diferente, um homem específico, mas não tem problema. É um homem. Tu capta o termo, tu entende o que eu tô me referindo aqui. Tá? Imortal é a mesma coisa. Quando eu falo homem é mortal, eu estou copulando, eu estou fazendo uma conjunção, eu estou juntando aqui, ligando homem e mortal através de uma relação. O é aqui representa a relação. A relação é a forma da proposição. Qual que é a importância aqui? A proposição ela poderia ter outra forma. Mantendo a matéria, mantendo o sujeito e o predicado. Eu poderia falar, o homem não é mortal. Certo? Eu teria mudado a forma. Seria daí uma proposição negativa em vez de afirmativa, em vez de positiva. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Alguém não entende o que seja uma proposição? Alguma dúvida em algum dos termos desse diagrama? Ô, Vini, só para mim não tá aparecendo a última palavra ali embaixo. Ah, é matéria. Só para eu... Deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que agora vai aparecer. Os termos são a matéria porque eles estão sendo atualizados pela cópula? Que é a forma? Dá para se entender que sim. Dá para se entender dessa maneira. Tá? Eles são, por que eles são a matéria? Porque eles estão em transição. O termo é justamente o conceito em trânsito. Certo? Porque eu posso pensar em homem enquanto conceito na minha mente, mas se eu quiser transmitir ele para ti, quando eu falo para ti o homem é mortal, na minha proposição, eu preciso transmitir esse conceito. No momento que a gente transmite o conceito, ele se transforma num termo unívoco, porque eu só posso pensar, por vez, em um conceito, certo? Me referir a um objeto da realidade. Perfeito. Diferencia pra gente proposição e premissa. Não acontece isso quando a gente ganha capitalismo. Não entendi. Pra gente, proposição e premissa. Olha só. Toda premissa é uma proposição. Toda premissa é essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Mas nem toda proposição é uma premissa. O oposto não é válido. Por quê? Porque a premissa necessariamente é um elemento de um silogismo. Vocês não estão vendo nenhum silogismo aqui, nenhum raciocínio. Então vocês não estão vendo nenhuma premissa. Premissa justamente é o nome que a gente dá a uma proposição quando ela está relacionada com outra. A gente vai ver agora, na próxima imagem, o silogismo. Deixa eu aproximar aqui. Isso é um silogismo, pessoal. Eu tenho uma premissa maior e uma premissa menor, que são proposições. Vejam, sujeito, cópula, predicado. Todo homem é mortal.
E aqui embaixo eu tenho a premissa menor. Sócrates é homem, que é uma outra proposição. E elas estão relacionadas. Por meio do que essas premissas estão relacionadas? Por meio do termo No 1. terceiro. Exatamente, do terceiro termo, que é o termo médio. Na verdade, aí, nesse caso é o primeiro, né? O terceiro termo tá na segunda, mas o termo Foi mal, eu 1, tava pensando no exemplo do livro. sim. Não, tranquilo. Vejam, assim como a cópula, o é, vincula o sujeito e o predicado no nível da proposição, no nível do silogismo, o termo que aparece nas duas é como se fosse a sua cópula, a sua relação. Qual termo aparece nos dois nesse caso aqui, nessas duas proposições, essa premissa maior e premissa menor? É o termo homem. Vejam, todo homem é mortal, Sócrates é homem, e eu concluo disso, eu tiro um conhecimento novo, uma terceira proposição, Sócrates é mortal. Qual que é a importância do termo aqui? Digamos que na tua cabeça, homem fosse animal, por exemplo. Então eu digo, todo homem é mortal, e aqui nesse primeiro momento tu entende a palavra homem como homem mesmo, né? Como é na realidade. E aí eu digo pra ti a segunda proposição, Sócrates é homem, e agora tu entende homem como animal. O raciocínio estaria válido? Todo homem é mortal, Sócrates é animal, logo Sócrates é mortal? Não estaria mais válido o raciocínio. Por quê? Porque houve uma mudança de termo aqui. O termo médio, homem, era um termo 1 aqui, que se refere ao homem na realidade, e aqui embaixo ele estaria se referindo a animal. Não seria mais termo 1, seria termo 4. Seria um termo novo, animal. Então, a definição do termo é importantíssima para o silogismo, porque ele precisa ser o mesmo. Estarmos falando da mesma coisa, na primeira proposição e na segunda. Tá? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, eu preciso que o termo homem seja a mesma coisa nos dois, seja termo 1 nas duas proposições. Como eu tenho essa cola, esse agrupamento por meio do termo 1, que é a palavra homem nesse caso, a razão do homem é capaz de realizar a sua terceira operação, que é um ato, silogismo, e consegue conhecer uma coisa nova sobre a realidade. Ela conhece, ela elimina o termo 1 e sobra o termo 2 e o 3. E ela diz, Sócrates é mortal. Então, termo 3, Sócrates, e o termo 2, mortal. Tá? E isso é o silogismo. Alguma dúvida, pessoal? O é pode ser substituído por outros verbos? Não. Por exemplo, está. Pode, mas veja, o está é um tipo de né? Sim, O, ser, estar. é o, digamos, tem mesma essência, né? Então esse conector aqui, ele é sempre essa cópula de predicação, né? Está é válido, o é o mais comum. E vejam, isso aqui eu falei que é a forma da proposição, né? Ela pode mudar. Poderia ser não é. Poderia colocar aqui, por exemplo, nenhum homem é mortal. Eu estaria mudando também a maneira dessa relação, a forma. Continuaria tendo a mesma matéria, né? O homem e a mortalidade. Então, isso a gente tem alguns modos diferentes mesmo, tá? E Se eu falar finalmente, que o homem gosta de sorvete, o gosta de é a cópula? As duas palavras juntas? o homem gosta de sorvete. Qual que é a pergunta? Se quando eu pego esse juízo, o homem gosta de sorvete, o gosta de, as duas palavras juntas, são a cópula? É a forma? Não, não. Aí essa proposição seria ah,
o homem ela tem termos implícitos aí, né? Explicitamente, externalizando, seria o homem é tal que gosta de sorvete. Tá? Existe um aí, uma cópula entre as duas coisas. É uma característica do homem que ele gosta de sorvete. Eu predico dele. Então, o predicado seria gosta de sorvete, tudo, e o sujeito seria homem. Tá? Então, a cópula só tem a forma. Gosta já pertence ao predicado. Entende? Entendi. Sim. Então a gente tem que A cuidar cópula com não isso. precisa estar explícita nas frases, a gente precisa Não. procurar elas na proposição, não na frase. Tu tem que encontrar o sentido ali da relação. Né? Qual que é a relação nesse caso? A relação é entre homem e gosta de sorvete. Como eu estou vinculando? Eu estou vinculando como uma afirmação. Ele realmente gosta. Se eu falasse ele não gosta, seria o homem não é tal que gosta de sorvete. Perfeito? Pessoal, temos que correr aqui. Entendi. Mais alguma dúvida? Silogismo? Claro, vocês podem mandar depois no grupo, sem problemas. E ainda a gente vai ter a próxima aula que vai ainda solidificar isso aqui muito, provavelmente. Vai ser uma aula sobre as 3 operações. Tudo do professor Victor daí. Chegamos no nosso último diagrama. Responder finalmente a tua pergunta, Jarbas. Tu me perguntou... Deixa eu abrir aqui. Me dei 1 segundo para pegar a pergunta do Jarbas. A pergunta do Jarbas foi o seguinte. Do Barjas. O Barjas perguntou: por que então as asserções todos os cisnes são brancos versus todos os cisnes são pretos não são contrárias? Por quê? Por quê? Alguém teria um chute? É que assim, pessoal, eu estou mostrando para vocês aqui o quadro aristotélico das oposições das proposições. Quem consegue notar aqui qual que é a coisa estática? A coisa que não muda em nenhuma das 4 possibilidades que eu tenho aqui. Todo homem é mortal, nenhum homem é mortal, algum homem não é mortal, algum homem é mortal. O que não muda? O que se mantém? O homem ou a mortalidade? Exatamente. E o que é isso que a gente definiu agora há pouco? Os termos, E o que eles são? Da proposição? a matéria. Exatamente. Então a gente sempre vai derivar as oposições de uma proposição, mantendo a sua matéria e alterando a sua forma de 4 maneiras. Aqui temos todo homem é mortal, nenhum homem é mortal, algum homem não é mortal e algum homem é mortal. Tá? São as 4 possibilidades que a gente tem de mudar a matéria. Aqui eu coloquei para vocês também um diagrama de Venn aqui. Todo homem é mortal significa que o grupo de homens está todo contido dentro do grupo mortal, certo? E a gente diz que todo homem é mortal é contraditório a algum homem não é mortal. O que é bom para lembrar disso aqui? O que é o mínimo que eu preciso para refutar que todo homem é mortal? Qual que é o mínimo? Algum homem não é mortal. É o mínimo. Tá? Qual que é o mínimo para eu refutar que nenhum homem é mortal? Algum homem é mortal. O mínimo, de novo. E vice-versa. Tá? O que é o mais avesso possível, o mais distante da proposição? Todo homem é mortal. Qual que é o mais distante disso possível? Nenhum homem é mortal. Certo? Quando eu estou falando do mais distante possível, eu estou falando de uma oposição contrária. Então, todo homem é mortal é uma contrariedade, é contrário a nenhum homem é mortal. Agora, quando eu estou falando de uma distância não máxima, mas mínima, estou falando de oposições, de proposições contraditórias.
Eu já entendi o erro, então. Porque quando eu falo todos os cisnes são pretos, eu mudei um dos termos. Tu Eu mudou mudei a uma das matéria. matérias. Tu mudou a matéria. Exatamente. Vejam. Todo homem é mortal e algum homem não é mortal. Podem ambas serem verdadeiras ao mesmo tempo? Não. Podem ambas ser falsas ao mesmo tempo? Não. Todo homem é mortal. Isso é falso. Eu digo que é falso. Então, algum homem não é mortal. Certo? Concorda comigo? Se eu digo que é falso e que todo homem é mortal, então algum homem não é mortal. Mas se algum homem não é mortal, é verdadeiro, então essa aqui não pode ser falsa. Percebeu aqui a relação? Como é que é? Repete. Pode repetir? Eu digo todo homem é mortal. E eu digo que é falso que todo homem seja mortal. O que eu deduzo disso? Que algum homem, no mínimo um, não é mortal. Isso. Algum homem não é mortal. Qual que é a posição contraditória aqui? Algum homem não é mortal. Entende? Eu consigo derivar uma coisa da outra quando eu digo que ela é falsa ou verdadeira. Quando eu Só tem duas digo... alternativas. Ou é ou não é mortal. É, basicamente isso. Então essa é a relação. Não posso dizer que a outra é falsa. As duas não podem ser falsas, né? Agora eu digo, todo homem é mortal é falso. Nenhum homem é mortal. Tem que ser verdadeiro? Não. Porque elas são contrárias. No caso de todo homem é mortal ser falso, é verdade que algum homem não é mortal. Sim, ok. Mas eu não posso afirmar nenhum homem é mortal. Não posso afirmar isso como verdadeiro. Entende? Então tem uma outra relação. Então, para que serve essa tabela aqui? Dada uma proposição e o valor verdade dela, ela ser verdadeira ou falsa, eu já sei o valor verdade das outras. É simples assim. É para isso que serve isso aqui. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, De todas as outras? tu tem dicas sobre as outras, né? Algumas tu vai saber exatamente, outras não. Certo? Então, essa aqui a gente sabe que é verdade, mas essa aqui não. Tu recebe informações acerca das outras. Tá? Então, vocês podem fazer o raciocínio aí em casa, e dado o valor verdade de uma, o que eu sei da outra? Todo homem é mortal? Se é verdade, eu sei que algum homem não é mortal? Não, não sei. Dado que é falso que todo homem é mortal, eu sei que algum homem não é mortal? Sim, eu sei. Então aqui existe uma relação quando esta é falsa. Vocês podem fazer o mesmo para as outras desse quadro aqui. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, mudou a matéria, não estamos mais falando de oposição entre proposições. Por isso que não se encaixa aqui. Pessoal, 1h30 de Mas por aula outro já. lado, você viu o que eu... Ah, desculpa. Eu tava falando aqui 1h30 de aula já. O pessoal já deve estar bem cansado, já deve estar difícil de absorver. Mas caso tenha muitas dúvidas, eu vou deixar para uma próxima aula. E aí eu gravo e mando offline para vocês. Mas não se esqueçam que a gente tem a nossa próxima aula ainda com o Victor, professor Victor, que vai dar uma aprofundada nas três operações ainda. Tá? Qualquer dúvida, mandem no nosso grupo. Tem alguma dúvida agora? Não, eu vou dar uma olhadinha nesse final da aula de novo para captar bem e se ficar mais uma dúvida na próxima aula, deu para. Perfeito. Posso uma bem rápida, ô Vini? Pode mandar. Tá. É certo que todo conhecimento ele se principia na experiência, mas Espera seria só certo um segundo. dizer... Me dá só um minutinho. Eu só vou ter que resolver Tá. uma coisinha aqui. Me deem um minuto, pessoal. Eu não entendi nada do quadrado, alguém colocou ali. Eu também não entendi muita coisa, mas eu acho que é normal na primeira aula. Eu acho que a gente olhar o finalzinho dessa aula de novo e assistir a próxima aula, eu acho que vai ficar mais fácil. Sim.
Sim, sim. Eu vou ter que rever isso aqui. Eu Tem vou rever o também. Victorelli. O Victorelli, esse próximo professor que vem aqui, ele fala disso no campo dele, do quadrado de posições. Que legal. E eu gosto de, às vezes, ver a aula e reler de novo a parte que fala sobre isso, sabe, no livro. Aí eu já vou com um pouquinho mais de noção e aí fica mais fácil de entender, e porque às vezes só vai entender bem quando tu lê no livro, né? Sei lá, eu sou muito de eu presto mais atenção no que eu leio do que em ver vídeo, ver aula, assim. Então eu me disperso muito rápido vendo aula. Mas quando eu tô lendo, eu consigo me concentrar melhor. Então, às vezes eu olho a aula e releio o livro, aí grava melhor, sabe? Livro de Entendi. filosofia ao contrário da ficção. É muito bom tomar spoiler. Você chega já esperando o que você Isso, vai aprender, você absorve mais. Você não precisa ficar Exatamente. focando em, tipo, trazer informação nova. Você só raciocina a partir das informações, você já sabe que tá lá. é bem isso. Mas eu tô trabalhando na minha crença de ir pelo caminho mais difícil, porque às vezes eu quero ler primeiro, aí vejo a aula, daí volto lá. Às vezes eu fico pensando, era só olhar a aula e ler depois alguma coisa que eu não entendi. Mas eu fico teimando. Oi, pessoal, voltei. Ah, bom. Pode fazer a pergunta. Tá, uma pergunta rápida. Eu Vamos ver. estava com essa dúvida desde da tua live, anunciando o clube. Enfim, é certo que o conhecimento ele tem princípio na experiência, correto? Tem. Uhum. Sim, mas é certo dizer que nem todo ele deriva da experiência, porque você tem as percepções difusas que emanam dos objetos, elas são unificadas por um senso comum, correto? Sim. Uhum. E esse senso comum é aquele que possibilita, a partir daí, todo o resto do conhecimento. Então, isso seria meio que um conhecimento transcendental, esse senso comum? Conhecimento transcendental no sentido kantiano? Sim. Conhecimento transcendental. Não, em Kant, tu tá te referindo à definição kantiana de transcendental do Crítica da Razão Pura? Sim, é um conhecimento necessário. Não é só um conhecimento necessário, é um conhecimento acerca da própria possibilidade de conhecimento, né? Por isso necessário. Trata da possibilidade. Por ser transcendental, ele não trata de um conhecimento específico, mas de um conhecimento acerca da possibilidade de conhecimento. Como o homem Mas esse conhece, senso comum ele é necessário. não daria a possibilidade do conhecimento? O senso comum o quê? Esse senso comum não daria a possibilidade do conhecimento, porque sem ele seria só um monte de percepções aleatórias, difusas por aí. Sim, o conhecimento é fundamental para o conhecimento. Desculpa, falei bobagem. Claro que o conhecimento é fundamental para o conhecimento. O senso comum é fundamental para o conhecimento, porque é ele que agrupa tudo isso em uma percepção, certo? Antes disso, não temos percepção, a gente tem estímulos sensíveis. Sem o senso comum para reunir isso tudo em um objeto, em um percepto unificado, não teria conhecimento, tá? Mas senso comum não é uma faculdade da mente em Kant, se eu não me engano. Não me lembro dela, pelo menos. É senso comum ou sentido comum? Desculpa. Senso comum eu pensei que era só a soma das opiniões coletivas Sentido de comum. tantas pessoas. Sentido comum. Sentido comum. Falei errado, desculpa. Eu acho que eu falei também, mas é sentido comum. Transcendental e transcendente, eu tenho um vídeo no meu YouTube explicando a diferença, Arthur. Como é de Kant, eu não vou entrar aqui, tá? Porque nem todo mundo vai estar interessado em Kant aqui na chamada. Tá? Posso fazer só uma Pode? pergunta sobre o. Não. Tá. Pode. Aproveitar que vocês falaram de conhecimento, minha professora de filosofia, eu achei muito estranho quando ela falou, mas sobre Aristóteles ser considerado um dos primeiros empiristas. Eu queria saber se você vai abordar isso mais ao final do curso. Não, dada a nossa. Dada a nossa. O nosso clube aqui, o conhecimento que a gente está construindo, a gente já consegue entender que ele não é empirista. O empirista é aquele que tem como base do conhecimento inteiramente a experiência, certo? A questão do conhecimento empírico.
o proceder de Aristóteles, ele, se a gente tivesse que definir ele com esse tipo de termo, o que não acho que seja legal, seria o empirista racionalista. Porque a gente tem duas partes. A gente tem o conhecimento sensível, aquilo que a gente chega através dos sentidos e depois com o intelecto, que trabalha com essa imagem dos sentidos, e ainda um conhecimento que depois que eu já tenho as minhas essências no meu intelecto, eu prossigo com a minha abstração. Por exemplo, quando eu falo sobre a substância, eu já não estou mais falando sobre coisas sensíveis diretamente. A substância já é um termo metafísico. Eu estou caminhando, raciocinando com conceitos metafísicos já, na metafísica. É apenas o intelecto trabalhando com o que ele já tem. Tá, mas para eu chegar na substância, eu não tive que tirar isso de um corpo com o qual eu interagi nos sentidos? Claro. Claro que eu tive. É por isso que Aristóteles diz: tudo que está na mente esteve antes nos sentidos. Porque este copo com o qual eu interajo aqui já contém nele substância. Mas o intelecto ele precisa ir abstraindo até que chegue lá. Certo? A gente vai abstraindo a matéria a cada passo que a gente tira a matéria desse copo, a gente vai dando um passo de abstração. O passo mais superior de todos é o último passo, que é o da substância, é dizer que isso aqui é uma substância. Tá? E a partir desse termo metafísico, a gente consegue descobrir outras coisas. Já seria um conhecimento metafísico, tem. Racionalista, no caso. Então não é correto Sobre a afirmar minha que dúvida, não é correto afirmar que Aristóteles seja empirista e não é correto afirmar que ele seja racionalista. sobre a minha dúvida que eu tinha tirado aquela hora e que você respondeu, gostaria só de adicionar que o, a, a segunda parte da dúvida, que não é dúvida, é só eu tentando raciocinar em cima, eu já consegui entender também, porque eu tinha falado que ser preto pressupõe não ser branco, mas daí eu já tô com um terceiro silogismo relacionando o termo branco e preto para tentar achar, tipo, eu tô com mais de um raciocínio silogístico para chegar a essa conclusão, né? Não é só num raciocínio silogístico só, eu preciso de 3 termos. Daí, se eu quiser mais, eu vou precisar de mais raciocínios para ir encaixando as coisas até chegar num conhecimento concreto no final. É isso? Ahn, Tipo, a ca- é verdade que se todos os cisnes são pretos, nenhum deles é branco, mas para chegar a essa conclusão, eu vou precisar de mais raciocínio, não só colocar como Não, contrário o cisne branco e o cisne preto. Não sei se faz sentido o que eu tô falando agora, velho. Agora eu já comecei a não. me perder de novo. Se tu tem o conhecimento de que todos os cisnes são brancos, então tu tem o conhecimento automaticamente, tu consegue derivar disso aí. Hum. Por silogismo mesmo, né? Que o que nenhum é preto, né? Tu disse todos são brancos, então nenhum é preto. É um silogismo, nesse caso é um gentimema, né? Tu tá tendo implicitamente uma outra proposição aí para fazer essa inferência. Mas é válido? É uma inferência válida. Só que como é que tu vai obter o conhecimento verdadeiro certo de que todos os cisnes são pretos? Teria que investigar todos os cisnes pretos e ter certeza que tu investigou todos? Difícil, né? Aí já parece um problema mais prático do que lógico. É, é. Mas é um problema. Sem dúvida. Agora, em Aristóteles, ao abstrair a forma do objeto, todos os seres humanos abstraem a mesma forma ou uma forma idêntica? Todo ser humano intelige a mesma essência simples. Não há erro nisso. Tá? O que pode ter erro é depois na segunda e na terceira operação. Na primeira operação, se eu intelijo este copo aqui, eu intelijo o copo. Não tem como ser outra coisa. Tá? Porque se fosse outra coisa, eu estaria inteligindo outra coisa. Seria uma simples apreensão de alguma outra coisa. Tá? Então não há erro na simples apreensão. Todos abstraem da mesma maneira. Sim. Mais alguma pergunta, pessoal?
Podem perguntar e aí a gente finaliza a aula. Como pode-se dizer que a forma das coisas não depende do homem? Simplesmente porque a forma é ato, e todo ato vem do primeiro motor, que é o ato primeiro. Ah, tá envolvendo Deus? Sim. Aristóteles envolve Deus. Parte da metafísica é a teologia. Certo? Sem Deus aí não há explicação para isso. Sim, polilogismo é balela, com certeza. Faz parte de um estudo de kantianos. Kant já vai ser diferente, né? Porque Kant é uma inversão, não é... Em Kant não é a realidade que nos ajuda a nos ordenar. Em Kant é o homem que ordena a realidade, sempre. As leis da natureza derivam da mente humana, da razão humana. É a razão humana que impõe as leis da natureza. E aí é uma completa inversão a Aristóteles. Tá? É isso então, pessoal. Aula comprida hoje. Mas que bom que vocês participaram bastante, fizeram perguntas. Foi E bastante muito produtivo. boa. Ó, que bom. Bom que gostaram. Foi bastante produtiva a aula mesmo. Afonso, muito obrigado. Pessoal, então eu desejo para todos vocês uma excelente noite, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus. E agora a gente vai para a nossa penúltima semana. Penúltima semana do clube. Tá? Vai ter mais essa próxima, da parte da lógica. E a última semana sobre as ideias complexas sobre Deus, a mente, infinitude e mais uma questão, eternidade, eu acho. Tá? Na última semana daí. Então, boa noite para vocês. Fiquem com Deus, pessoal.